Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? Flamengo já em preparação para poder enfrentar a Volta Redonda, Resende e depois o principal desafio, né? Que é agora na semana que vem, que é o Independente Del Valle do Equador, né? O jogo vai ser em Quito, altitude, um desafio não só para o Flamengo, mas para o Vitor Pereira, se não me engano, vai ser a primeira partida dele jogando em altitude, né? Tanto pelo Corinthians e pelo Flamengo, se eu não me engano, deve ser a primeira partida dele. O que o Vitor Pereira precisa fazer para tentar ajustar o Flamengo até a decisão de Quito contra o Del Valle, né? Ele não tem muita coisa para fazer, vamos dizer assim. Muita coisa tem, que é o sistema defensivo, né? E fazer o time jogar bola, que até o momento não conseguiu. Mas será que vai dar tempo do Vitor Pereira conseguir ajustar esse time até a Del Valle? Tem mais ou menos uma semana. Domingo o Flamengo já viaja, né, para o Equador. Então, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro e Juca Kfouri, né, debateram muito sobre isso. Flamengo, Del Valle, Vitor Pereira e outras notícias sobre o nosso Mengão, né. Então, vamos embora pro debate aqui. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da UOL Sport, link na descrição como crédito e link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Deixa o like aí, valeu! Mauro, o Marcos Braz, o Flamengo desembarcou no Brasil depois de ter jogado mal de novo na disputa do terceiro lugar, mas vencido. Falou, hora de trabalhar mais e falar menos. Será que... E falou assim, não, isso aqui era só a primeira parte da temporada, tem muita coisa pela frente. Será que o Vitor Pereira terá respaldo para trabalhar? Essa pergunta fica ainda mais pertinente, né, nesse momento, meu caro âncora. Aliás, eu queria fazer um destaque aqui. Eu tenho falado muito dessas perguntas bobas, né, que são feitas, repetitivas, em coletivas, em zona mista. Outro dia foi o Gabigol, se o Vitor Pereira já estava ameaçado, com 3 semanas de trabalho, mais uns dias, e entre outras que surgem, né? Nós tivemos 2 momentos interessantes depois desse jogo do Flamengo com o Ari. Primeiro, lá no Marrocos, o companheiro Bernardo Ramos, perguntando ao Gabigol sobre o que o Vitor Pereira tem feito nos treinamentos, como são os treinos, o que ele tem trabalhado, e o Gabigol falando de questões táticas, de comportamento, de aprimoramento do jogo por dentro, do jogo pelas pontas, da troca de passe ser mais objetivo, enfim. Cara, é raríssimo. E o Gabigol falando com uma boa desenvoltura, não sei se vocês viram esse vídeo, sobre isso, explicando, falando e tal. Que legal você ver um jornalista perguntar sobre o jogo e o jogador responder com enorme boa vontade, até você percebe que o atleta ele quer falar daquilo também, ele quer falar do jogo, ele quer falar do trabalho dele, do que está faltando, bem agradável até de ouvir. Então fica aqui o elogio ao Bernardo e também ao Gabriel, pela maneira como respondeu. Está indo muito bem o Gabriel. E ontem, por acaso são 2 amigos, né? O Pedro Torre, ótimo repórter da ESPN, na linha ali, na zona mista do aeroporto, digamos assim, do Rio de Janeiro, do Galeão, perguntou, contextualizando bem ao Marcos Braz sobre o Vitor Pereira, mas não perguntando, vai cair, não sei o quê. Não, perguntou, a gente sabe como é que funciona e qual é o histórico do Flamengo, né? Em outras palavras, você dá respaldo para ele? E o Marcos Braz não deu respaldo. O Marcos Braz falou que contratamos o técnico para a temporada. Sim, isso nós sabemos, Marcos. Mas e com relação à permanência dele? Ele pode ser demitido como o Paulo Souza? Ele pode ser demitido como foi o Rogério Ceni às 3 da manhã? Ou em outro horário, ou talvez do horário comercial? Ele pode não, sei lá, como foi o Domenech, né? Ele pode ser demitido? Eu não tenho aqui discutido se as decisões foram, as demissões foram corretas ou não. Não estou entrando nesse detalhe. Mas porque é muito claro que o Flamengo precisa de um trabalho de médio prazo, de reconstrução de uma equipe, de novas propostas, de novo modelo de jogo. Isso não é automático. O dirigente tem que ter essa consciência. Pode ser qualquer técnico, o Vitor Pereira ou qualquer outro, não vai transformar esse time acomodado num time competitivo novamente. E sábado, vimos um time de novo preguiçoso. Final do primeiro tempo foi uma vergonha. O segundo gol do Ali é uma vergonha. O Varela estava com 2 adversários, foi driblado. O Everton Ribeiro ficou caído no chão, deitado, completamente sem força para trabalhar, para voltar, para recompor, para marcar. Por isso que eu defendo que esses jogadores que não estão eventualmente bem fisicamente, pode ser o Gerson, claramente, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, sei lá mais quem, que fiquem fora dos jogos contra a Volta Redonda quarta-feira e sábado diante do Resende, para que possam voltar, quem sabe, terça de Carnaval, em Quito contra o Independente Del Valle, um jogo que é mais importante, que é pela Recopa, em condições minimamente razoáveis. Se não estiverem em condições, que nem viajem.
que fiquem treinando no CT sábado de carnaval, domingo de carnaval, segundo de carnaval, terça de carnaval, quarta de cinza, todos os dias, para entrar em forma. Porque o que explica jogadores fora de forma física? Porque tiveram 42 dias de férias. Sim, também é um absurdo. E na época a gente questionou isso. Por que essas férias esticadas de quase mês e meio? Por que esse privilégio? Que aí é erro dos dirigentes, mas também dos jogadores, que são muito bem pagos e têm que ser profissionais. E têm que entender que eles precisam estar em forma no começo de ano, que eles tinham lá o Mundial de Clubes e tudo mais. Então não é só o dirigente, não. O dirigente é errado porque passa a mão na cabeça. E o jogador, por quê? Quer se aproveitar de uma situação, não todos, né? Que eu tenho história no clube, eu quero mais férias. Mas e do ano? Se você não estiver bem fisicamente, depois a gente vê. Parece ser mais ou menos essa a mensagem de parte dos jogadores para o torcedor, porque eles queriam mais dias de férias. Ou vocês acham que eles deram porque deram? Deram porque os jogadores queriam também, e eles passam a mão na cabeça. Então o Flamengo precisa de um ambiente mais profissional, com cobrança, né? A gente falou do Rogério, da cobrança, isso está faltando muitas vezes, e de uma outra relação. E ontem o Marcos Braz perdeu a chance de falar categoricamente, que é o que se esperaria dele, pelo menos, acho eu, né? Não, o técnico é o Vitor Pereira. Se perder o Carioca, vai ser o Vitor Pereira. Se perder a Recopa, vai ser o Vitor Pereira. Porque a gente contratou para a temporada. E a gente vai com ele até o fim, até que ele consiga arrumar o time. E vai mexer no que for preciso com o respaldo. Isso não é dito. Não é dito. Embora as palavras possam até se perder, o Braz falou lá atrás também que ia se jogar no paraquedas com o Rogério Ceni e não o fez. O Rogério pulou sozinho, né? Pulou sozinho e foi embora do Flamengo às 3 da madrugada. Mas é preciso que se fale e que se haja dessa vez. Nem isso foi dito. A resposta foi evasiva. Não, porque contratando para temporada. Tudo bem, sabe que contratou para a temporada inteira. Mas vai bancar? Porque se não bancar, vai ficar a vida inteira nessa tentativa e erro. E aí o futebol do Flamengo ele é de alto investimento e fica sendo, digamos assim, subaproveitado o potencial do elenco, que precisa ser mais bem utilizado, com cobrança profissional diante de cenas como as lamentáveis que vimos no primeiro tempo, especialmente no final do primeiro tempo, diante do Al-Ahly. E não me venham dizer que o futebol do Egito agora é maravilhoso, que os jogadores egípcios são sensacionais. Não. É um futebol abaixo, o da Ásia, o da África, do futebol praticado na América do Sul, pelos melhores times. E o que ocorre é que o Flamengo não tira do seu elenco aquilo que deveria tirar. E isso não é culpa de um técnico que está lá, vai fazer um mês que ele estreou à beira do campo, quarta-feira. Ele estreou contra a Portuguesa, no dia 15 de janeiro. Começou a trabalhar no dia 2 de janeiro. É muito pouco tempo, especialmente quando você vê um elenco que antes, com o técnico anterior, que era o Dorival Júnior, quando perdeu os jogos ridículos no final do ano, o Dorival parecia tão refém dos jogadores que ele minimizava aqueles fiascos contra Avaí, Juventude, Coritiba, derrota para o Corinthians, tudo que aconteceu depois da conquista da Copa Libertadores lá em Guayaquil. Você percebia claramente ali a preocupação do técnico em não melindrar e não entrar em rota de colisão com o elenco, e não questioná-los, mesmo com motivos de sobra para isso, né? Mesmo que ele se incluísse nesse contexto. Então, esperar que isso vai se resolver no estalar de dedos no mínimo, sei lá, desconhecimento de futebol, para dizer o mínimo. Bom, o Arnaldo, o Flamengo tem pela frente agora o Volta Redonda, que está brigando pela classificação, está em 4º lugar nesse momento, então é um jogo muito importante. Depois tem clássicos pela frente. E por falar em clássico, tivemos ontem 2-0 para o Fluminense com golaço. Arnaldo, fale aí do Flamengo. Não, eu vi no Mauro falar, para mim fica muito claro que a escolha da troca do Dorival pelo Vitor Pereira, ela só pode ter tido o viés de uma, digamos, uma reformulação, entre aspas, do que do viés de um treinador ser melhor que o outro, ou ter sido melhor que o outro na temporada. Os momentos da temporada passada do Dorival foram melhores que o Vitor Pereira. A gente acompanhou o Vitor Pereira aqui o tempo todo, cara. O melhor momento do Vitor Pereira no Corinthians foi aquela parte final e o jogo, a disputa. Aliás, o jogo final contra o Flamengo no Maracanã, né, Tironi? Ele penou. Em termos de desempenho no Brasileiro, chegou lá entre os times da Libertadores, mas o Corinthians não jogou boas partidas. A gente contava lembra no G4? Contava nos dedos as partidas boas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não ganhou o Clássico. Então, em termos de temporada 2022, o Dorival foi melhor que o Vitor Pereira, não só nos troféus, em jogos também. Mas assim, eu entendo quando o Mauro fala, mas o Dorival, assim como outros treinadores, assim como o Renato, o perfil é compor com os líderes do elenco. E assim continuaria sendo. Se você parte para uma troca que também teve esse... Lembremos o seguinte, o outro português trazido pelo Flamengo, Paulo Souza, também vinha com essa
missão, né? Mas talvez tenha exagerado no começo e tudo mais, mas vinha com essa missão de mexer um pouco na estrutura, nas lideranças. E agora me parece de novo. Eu não acho fácil, porque normalmente a diretoria não banca mesmo. O Mauro até disse que na chegada ao Brasil, o Pedro Torre, nosso colega, fez uma pergunta: você lá garante que o Vitor Pereira continue nesse processo o tempo todo? O Marcos Braz conversou como sempre. Assim como faz os diretores do Corinthians. Nesse aspecto, os elencos de Corinthians e Flamengo têm algumas semelhanças. É que a barriga cheia dos jogadores do Corinthians é lá atrás, mas eles mandam no clube. E cada ano chega mais um de volta. Então, quando o Corinthians contratou treinadores para mexer, tipo o ídolo da Marília, o Thiago Nunes, e outros treinadores, ou até o Vitor Pereira, numa certa condição, os caras vão contra, você já percebeu? Jogadores vão contra, mas vão contra com vontade. E aí, se a direção não banca, não tem conversa. Então, é uma escolha de rumos. Você pode tentar continuar com o seu grupo dominante de jogadores com técnicos que componham, e talvez assim o Flamengo conseguisse continuar conquistando uma taça ou outra, mas não desse um salto, uma mexida que uma hora ou outra se torna necessária. Só que, assim como no caso do Corinthians, no caso do Flamengo, eu não confio nos dirigentes do Flamengo. Eu não confio no Marcos Braz, nem no Spindel, nem no Landim, nem no Roberto de Andrade, nem no Duílio, nem no Alessandro, porque eles já mostraram, na hora do vamos ver, que eles tiram o corpo fora e o treinador é que roda, né? Tem sido assim nos dois clubes. E esse grupo de jogadores, eles vão envelhecendo, alguns conseguem ainda manter algum, mas para a temporada toda, tal, manter esses caras todos num mesmo time titular, por exemplo, que é a cultura do jogador brasileiro, é até cada vez mais impossível, né? Então, eu acho que essa situação do Flamengo vai depender muito da postura da direção. Já tem jogo contra o Volta Redonda, em tese é um time misto, depois no final de semana é time reserva para o jogo contra o Del Valle, depois é só Del Valle, clássico, Del Valle, clássico, Del Valle, clássico. E aí nós vamos ver como é que o Vitor Pereira vai pegar essa segunda etapa do trabalho do Flamengo. A primeira etapa, com preparação ruim, atrasada e tudo mais, terminou nessa disputa de terceiro e quarto do Mundial. Terminou a primeira etapa ali. Ficou meio evidente que ele vai ter que mexer em algumas coisas. E algumas coisas já estavam solidificadas. Veremos como será a partir da decisão contra o Del Valle. Porque se for jogar com este time, com essa postura sem a bola, na altitude de Quito contra o Del Valle, que mesmo perdendo 4 ou 5 dos seus principais jogadores, sempre acontece com o Del Valle, eles vendem 4 ou 5 principais jogadores, na altitude de Quito, não defendendo, não se agrupando, o Flamengo não vai ganhar. Simples assim, se não mudar a postura. Para quem não se lembra, olha ele. É o Lismar, Paulão. Sentiu, velho. Então, é isso aí, nação. Tamo junto, mais um vídeo aí pro canal, né? Sobre esse ponto aí, desculpa. Sobre esse ponto aí que o Arnaldo, ele chegou a comentar sobre não confiar em dirigente, óbvio. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: promessa de dirigente é igual obra de prefeitura. Só promete, mas nunca cumpre, né? Falar que o Marcos Braz, outro dirigente, vai dar respaldo àquele treinador ali, eles não dão certeza, 100% de certeza. A gente viu o caso do Dorival aí, né? Marcos Braz, não, a gente vai renovar com ele só tá esperando um pouquinho, um probleminha ali no contrato, depois veio o Vitor Pereira, entendeu? Então, a gente confiar 100% em promessa de dirigente é a mesma coisa que obra de prefeitura. Promete, chega na hora, não cumpre, entendeu? Então, é aquilo. O único que conseguiu prometer mesmo, dar um respaldo foi o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira no Palmeiras conseguiu ter um respaldo legal. Já em outros clubes aí do futebol brasileiro, isso é quase inexistente, né? Ou praticamente não existe aí, né? Então é aquilo. O Vitor Pereira, ele tem, na minha opinião, ele tem agora essa Recopa para poder jogar na terça-feira, dia 21.
E o jogo de volta, se não me engano, acho que é dia 28 ou dia 29. E no meio desses dois jogos contra o Del Valle, tem clássico contra o Botafogo, que deve colocar reserva, de acordo com o Vini Casagrande no seu Twitter. E depois desses dois jogos contra o Del Valle, vai ter dois clássicos, né? Se eu não me engano, é Vasco ou Fluminense ou Fluminense-Vasco. Eu não sei qual é, eu esqueci qual é a ordem, né? Mas ambos times. Então aquilo. Esse mês de fevereiro e a primeira quinzena de março será esse mês, né? Esses próximos mês, vamos dizer assim, é uma semana, um mês muito decisivo, né? Para o Vitor Pereira. E vamos ver como que o Flamengo vai se sair. Vai sair muito bem, ganhou o título, entendeu? Se ganhar o título, beleza. É obrigação do Flamengo. Tem um elenco, uma estrutura invejável aqui na América do Sul. O elenco mais caro e um dos melhores elencos da América do Sul, se não o melhor, para mim é o melhor. A discussão. E aquilo, o Vitor Pereira tem que fazer esse time jogar bola, óbvio. Ah, saiu o João Gomes. Mas ele é técnico, ele tem que dar um jeito de fazer esse time jogar. Já que o João Gomes saiu, ele tem que mudar a formação, o estilo de jogo, entendeu? Óbvio. E tudo demanda tempo. Ele, como o Mauro César falou em alguns vídeos, né? Ele tem mais ou menos um mês de trabalho à beira de campo. Vai fazer um mês de trabalho à beira de campo. Então é aquilo. Já criticar ou pedir a saída do Vitor Pereira, porque o cara tem um mês, menos de um mês, né? Vai fazer um mês na quarta-feira agora. Dia... Deixa eu ver aqui. Dia 15. Então no dia 15, ele vai fazer um mês à beira de campo. Criticar o cara, já. A gente pode criticar como ele arma o time, a substituição durante o jogo, mas já pedir a cabeça do cara, que tem um mês aí praticamente, à beira de campo, começou a treinar dia 2 de janeiro, foi uma coisa inevitável, óbvio. O Flamengo deu vexame. Mas também não era garantia que se tivesse o Dorival aí, conseguiria chegar à final do Mundial. Também não era garantia. Aí se o Flamengo tivesse com o Dorival, aí caísse na semifinal do Mundial como o Flamengo caiu, aí qual seria a opinião das pessoas? Pô, era pro Flamengo ter trocado. Não era pra ter ficado com o Dorival. Será que o Dorival não ia conseguir levar a gente aos títulos, entendeu? Então tem essa divergência de opinião. Se tivesse ficado com o Dorival, tivesse caído na semi do Mundial, pô, era pra ter trocado. Trocou, caiu na semi do Mundial, porque é um início de trabalho, pô, era pra ter ficado com o Dorival, entendeu? Então faz parte isso aí, né? Entendeu? Mas é aquilo, volto a frisar. O Flamengo tem que ganhar essa Recopa e o estadual para, querendo ou não, dar um respaldo e uma tranquilidade ao time do Flamengo e principalmente ao Vitor Pereira, que já sofre duras críticas, principalmente da imprensa paulista, óbvio, e da imprensa carioca também, né? Então, esse título da Recopa é um título muito importante, vai dar uma tranquilidade, não só ao Vitor Pereira, e ao ambiente de trabalho também, né? Vai dar tranquilidade para ele poder mexer no time, né? Então é isso aí, tamo junto, deixa seu like, sua inscrição para ajudar o canal, e é nóis, valeu! Aqui, valeu. Valeu.